Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Quem está chegando aqui é o Pedrinho. O Pedrinho está chegando aqui para servir a minha convidada. Cadê o Pedrinho? Grande Pedrinho. Isso, grande Pedrinho. Você pode ser muito bem servido aqui na Bodega do Sertão pelo grande Pedrinho, viu? É gente, grande é modo de dizer, né? Que é mais ou menos assim, né? Mas tá tudo bem, tá tudo em casa. Bom, minha convidada de hoje, você sabe que é cíclica, não tenha dúvida. Eu acho que é a convidada que eu chamo assim com mais... porque é um assunto que não para. Tá sempre todo dia o assunto dela muda. E a gente tem que conversar com ela, porque é uma espécie assim de assessoria brigando com a irmã lá. Mas não tem problema que a gente não briga, então tá tudo em casa. Luciana Caetano, a economista, a minha amiga, tudo bem? Olá, como vai você? Prazer estar de volta. Que prazer você de volta. Eu é que digo, puxa vida, porque é sempre bom receber você, Luciana. Pois é, muda o ambiente, mas o acolhimento é sempre o mesmo. Ah, que coisa boa. O ambiente tem que mudar de vez em quando. Mas a energia é a mesma. A energia é a mesma. Você da última vez foi no Filé do Zezé. No Filé do Zezé. No Filé do Zezé, é isso aí. Mas é porque é semana sim, semana não. Tá. Aí coincidiu, quer dizer, no sorteio... No sorteio caiu hoje aqui. Você caiu hoje aqui. Luciana, me conta uma coisa. Como é que o Brasil entra 2018, na sua opinião? Nossa, 2018 não é um ano tão próspero, considerando que o Brasil teve aí 2015, 2016, 2 anos de queda de crescimento do PIB, dá mais ou menos 7,8%, quase 8% de queda de crescimento. Então, para a gente chegar, por exemplo, em 2018, a taxa de crescimento de 2014, nós teríamos que crescer pelo menos 8%. No mínimo. No mínimo, em 2017. E a gente está em 2017 com uma média de 0,5% ou 0,7% de crescimento do PIB. Ainda em 2017 a gente se nós crescêssemos em 2017 8%, nós conseguiríamos chegar ao patamar do que estávamos em 2014. Mas você acredita... Então, ainda que a gente tenha hoje uma taxa de crescimento de 0,7%, que já é uma taxa otimista de crescimento do PIB, que reflete diretamente na taxa de emprego, ainda assim é uma taxa muito aquém da conjuntura econômica de 2014. O que significa que em 2018 a gente vai entrar num clima ainda de muita tensão, tanto política quanto social, sobretudo porque você tem aí uma reforma trabalhista aqui aprovada, de modo que algumas pessoas hoje vão receber em 2018 menos do que um salário mínimo e com uma irregularidade muito grande das suas atividades, na sua inserção no mercado de trabalho. Aliás, o governo baixou o salário mínimo, o que seria o salário mínimo, o governo baixou para o próximo ano. Ele já baixa para quem tem os contratos convencionais, mas há um agravante que é o trabalho intermitente, que é o contrato. Perfeitamente. E onde você não pode fazer a contribuição integral ao INSS, a menos que você faça uma contribuição por fora, o que significa uma perda significativa do poder de compra e que, consequentemente, tira uma massa salarial que tem movimentado essa economia, que é a movimentação da renda das classes de renda mais baixa, que estão na base da pirâmide social. E a propósito disso, essa massa consumidora que vem aí para o Natal, ainda para o Natal desse ano, você acha que ela está com capacidade para consumir? Ela não está. Pois é, a gente tem ainda, no caso de 2017, a vantagem dessas pessoas terem ainda o seu 13º integral, porque a legislação trabalhista é a anterior. Mas em 2018, isso tende a se agravar, porque aí você já não tem mais a garantia de você ter um 13º integral como se tem hoje. E mais ainda, já há registro de algumas empresas, principalmente no setor de comércio, especialmente as grandes redes de supermercado e shopping center, de você ter uma queda significativa na renda
da classe trabalhadora, considerando que você não tem mais, praticamente você não vai ter mais o pagamento do 13º salário, considerando que essa jornada de trabalho pode ser estendida até 12 horas de trabalho e não mais 8. Exatamente. O que significa a retirada de 50% a mais na hora adicional trabalhada. Bom, e isso vai se refletir inevitavelmente no poder de compra da classe que ganha até de 1 a 3 salários mínimos. Essa reforma trabalhista veio empobrecer mais essa classe trabalhadora. Ela veio para agravar uma desigualdade social Exatamente. que já é muito grande em comparação aos países da OCDE. Perfeito. Então, o Brasil já é um país que historicamente tem um índice de desigualdade muito grande, tanto se você pega a sociedade no geral, como se você pega um relatório que foi publicado em 2016 pela Receita Federal, com base na declaração do Imposto de Renda de 2005, ano base 2014. Já há nesses 13% da população, ou 26% da população economicamente ativa, já há nesse grupo, que são 27 milhões de pessoas, de contribuintes declarantes de imposto de renda, nós temos 207 milhões de pessoas, 27 declaram imposto de renda. Então, 10%. Desse relatório, que já é uma população que ganha de 3 ou mais salários mínimos, o índice de desigualdade, o Gini já é muito grande, já é 0,49. Mas se você pega a população como um todo, ele vai acima de 5, o que significa um agravamento do índice de Gini em 2018, e mais ainda, você vai puxar o freio de mão da alavanca, de uma mola propulsora da economia brasileira, que é o consumo da base da pirâmide social. Muito bem, agora a gente pegando esse consumo, deixando esse consumo aqui de lado, um pouquinho, certo? Um dos aspectos que aumenta o consumo também é a produtividade, que faz com que o preço dos produtos industrializados eles caiam, não é verdade? Bom, como é que estão com essa reforma todinha que está acontecendo por aí, com essa questão dos impostos, com essa própria reforma trabalhista, etc., um insumo para que as empresas cresçam? Enquanto aquele ali não pode comprar, a empresa também não cresce para ter produtividade maior e ter um consumo maior também. Como é que fica esse encontro que não é de contas? Pois a gente precisa compreender, antes de qualquer coisa, o que é que dá início à reforma trabalhista. O que dá início à reforma trabalhista é uma demanda da classe empresarial para aumentar a sua rentabilidade. Muito bem. E aumentar a sua rentabilidade significa reduzir o custo de produção. E esse custo de produção está sendo reduzido não na carga tributária, mas na massa salarial. Exatamente. E nos encargos sociais referentes às contratações de mão de obra. Então, a classe empresarial, ela não consegue pensar na macroeconomia, ela consegue pensar na microeconomia, que é o seu lado individualmente, enquanto unidade de produção. E assim sendo, ela não está se importando com os efeitos colaterais da reforma tributária. Ela acha que vai dar tudo certo, por quê? Porque ela está apostando no mercado como um todo, inclusive no mercado internacional. Acontece que alguns setores da economia brasileira, e eu não estou falando de setores de elevado conteúdo tecnológico, mas a economia como um todo, ela não tem competitividade para disputar esse mercado, compensar esse consumo com o mercado internacional. Não tem, de jeito algum. Em outras palavras, a classe empresarial está dando um tiro no pé, batendo palmas para a reforma trabalhista, porque ela acha que está aumentando a sua rentabilidade e, obviamente, ela não vai reduzir preço, porque a proposta não é essa. A proposta é você aumentar a rentabilidade e, inclusive, a proposta de privatização de alguns setores vem nessa mesma perspectiva, de você abrir novos espaços para a valorização do capital, inclusive a previdência, inclusive a saúde, a educação e tudo mais. Então, o que a gente tem hoje é um movimento de empobrecimento da sociedade. Perfeitamente, como um todo, inclusive de você ter um recuo ou um retrocesso do avanço social que se deu entre 2003 a 2014, porque em 2015 já não se fala, porque você já tem aí um recuo, mas o que a gente tem é uma volta novamente às décadas de 90, no que diz respeito à desigualdade social e ao índice da população em condição de pobreza e extrema pobreza, porque aí você tem um corte do gasto social, mais do que um corte do gasto social, mais do que um congelamento, que é a proposta da PEC, mas você tem efetivamente um corte, que é o que já se vê em 2017, e se você não tem uma economia que tem na sua própria lógica, na sua própria engrenagem de funcionamento, você tem a desigualdade como uma base, se você não tem uma intervenção do Estado para fazer a compensação, na hora que você tem um Estado trabalhando a favor da rentabilidade e não da distribuição de renda, você tende a produzir travas de mão para a própria dinâmica dessa economia, e é o que a gente vai ver em 2018. Muito bem. Agora, veja bem, em tudo isso que você falou, eu queria fazer uma voltinha à questão da reforma trabalhista em relação
aquela possibilidade que as empresas vão ter de diminuir os seus custos em função do trabalho e não em função de outras coisas. De produtividade, por exemplo. Então, eu enxergaria um governo, se eu estiver errado me diga, que estimulasse as empresas com, vamos chamar com ajustes fiscais, certo? Em função de aumento de produção daquela empresa e aumento de empregabilidade dela. Ou seja, ela teria bônus no encargo trabalhista. Ou de encargos tributários, né? Tributários, Ou seja, mas principalmente no trabalhista, ela teria a medida de tantos a tantos empregados, de tantos a tantos empregados. Aí ela começasse, não sei, poderia ser uma tabela assim, um outro tipo de tabela. Desde que empregasse mais pessoas. Que empregasse mais pessoas. Pois é. E que aumentasse a produção. E não tirasse, através de uma reforma trabalhista como essa, tirasse do trabalhador e ela achasse que estava muito bem a empresa. Não é assim. Pois é, e tem uma coisa que acontece hoje nas economias capitalistas, de um modo geral, isso acontece primeiro na Europa, não deu certo lá, e o capitalismo no Brasil, ele é tardio, e é tardia também todas as reformas, mesmo percebendo que nos países onde primeiro isso foi testado, não funcionou. Então, você pega, por exemplo, Portugal, Espanha, Grécia, são países que fizeram ajustes fiscais semelhantes ao que o Brasil está fazendo hoje, numa perspectiva de atender às demandas da classe empresarial. Certo. E essa classe empresarial, ela não é local, são grandes multinacionais que estão presentes na Europa, na América do Norte, na América Latina ou em qualquer outra parte do país, na Ásia. E a proposta dessa classe empresarial, ela tem uma padronização de legislação trabalhista, de legislação fiscal, de legislação ambiental, de modo que o ambiente onde o investimento é realizado seja um ambiente conhecido e seja o mesmo em qualquer parte do mundo. Ok, então não se enquadraria a reformas específicas. Exatamente. Então, a proposta é fazer com que todos os países façam a mesma reforma trabalhista, de modo que a relação entre trabalho, capital e trabalho seja exatamente a mesma. Mas você não acha utópico? Só que aí, o que acontece? Uma coisa é você pegar o padrão da Suíça, da Suécia, da Noruega, da Dinamarca. Outra coisa é você pegar um país como o Brasil, que já tem um índice de miserabilidade muito elevado, que demanda, inclusive, uma intervenção do Estado na perspectiva de você fazer uma melhor redistribuição de renda. E aí você impõe a um país como esse, com elevado nível de desigualdade e elevado índice de pobreza, um modelo de reprodução do capital do mesmo modo que se vê nos Estados Unidos, quando na verdade a realidade é outra. O que significa um efeito colateral. E aí, qual é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? É que os Estados Unidos... Qual é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? Essa é a pergunta que você se faz para dizer ao telespectador, não é? Aí eu vou dar uma pausa, vou aos comerciais e você, quando eu voltar, você responde. Respondo. Tá ok? Como queira. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês do Larry Steel Frame, que vai sendo sucesso, hein? O Eurico Tenório está entusiasmado. A melhor maneira de você construir com estrutura de aço leve para várias e várias coisas, não só para o serviço público, e se for de saúde, então, com verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica, e para a iniciativa privada, com o financiamento da Caixa Econômica, aprovação, sensacional. 50% a menos no tempo de construção, 10% no mínimo a menos no preço final de construção. Então vale a pena. Durabilidade, a mesma daquela construção tradicional, a mesma. 21 anos, 22 anos, que é aquilo que é a média da construção em alvenaria sem ter desgastes, ok? Muito bem, então vale a pena consultar. O Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas explica a você para que serve o gás encanado no Passeio Estela Maris, é bom você conhecer. A Ecopre, tem gente que já foi conhecer, já me falou, já disse, mas rapaz, não sabia daquilo. É verdade, então vai lá conhecer para você ver. Ecoprime lavando o seu carro com meio litro de água e lhe entregando um carro absolutamente zerinho. Olha, mas é fantástico, é espetacular. O Buffet Taça de Cristal, nosso parceiro no Almoçando com a Notícia, que disse, não diga nada a respeito de 2018. Vamos deixar para em 2018, no princípio, a gente dizer todas as novidades que nós vamos entrar. Taça de Cristal vem aí com grandes revoluções nessa coisa de buffet, de festas, de promoção. Olha, é fantástico. Eu já conheço, mas não posso dizer a você. Vamos esperar para janeiro.
né? A divisão entre a Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, dividindo o bate-papo com o Geraldo Câmara, semana sim, semana não, semana sim, semana não, bom demais. Sancar Veículos, a única loja de automóveis para seminovos e usados que está num estacionamento legitimamente colocada num estacionamento de um supermercado, que é o Sam's Club, e que vale a pena você conhecer, porque é diferente, viu? Até porque a cabeça que está lá é uma cabeça genial do Neto Alto, que todo mundo conhece aqui, é um grande consultor. E a imprensa oficial Graciliano Ramos, a antiga CEPAL, que é a imprensa oficial do governo, fazendo todos os trabalhos do governo, que é o seu maior cliente e maior acionista também, mas fazendo também para a iniciativa privada. Jornais, revistas, publicações as mais diversas, livros. Eu já aproveito para dizer que no dia 15 de janeiro, por aí, estaremos lançando mais um dos nossos livros, e que vai se chamar Por Causos da Vida, e vai ser editado na imprensa oficial Graciliano Ramos. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais, e ligue para crescer com ela. Voltamos, gente, conversando com a economista Luciana Caetano, prata da casa, porque ela é prata da casa. Eu considero assim, pelo menos aqui dentro do meu coração. Qual é a diferença mesmo entre Brasil e Estados Unidos? Pois é. Que ela deixou no ar. Vamos lá. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que o Brasil ele não tem os requisitos para participar do capitalismo internacional. Ele está entre os 8, em termos de economia, de tamanho de PIB. No entanto, ele não tem uma moeda forte, uma moeda que seja padrão para as transações internacionais. A nossa moeda não é uma reserva de valor, em função de uma inflação que oscila muito, historicamente. Você não tem um aparato bélico que também dê a esse país um posicionamento relevante no cenário internacional, e nem é um país com conteúdo tecnológico na maioria dos setores, especialmente na indústria, que também dê a esse país uma posição favorável na dinâmica do capitalismo internacional. Essa é a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. E mais ainda, se você pegar, por exemplo, uma empregada doméstica no Brasil e uma empregada doméstica nos Estados Unidos, a diferença é muito grande, ou para qualquer outra área. Então, quando você tem uma reforma trabalhista imposta a um país como o Brasil, onde a média salarial ela é infinitamente menor do que um país como a Suécia, como os Estados Unidos, ou qualquer outro que esteja entre os 10 maiores do mundo, obviamente que você tem um custo social muito mais elevado, o que significa também um preço que as empresas pagam, considerando que ela não tem essa compensação no mercado internacional, visto que o seu conteúdo tecnológico é insuficiente para utilizar o capital internacional. Agora você chegou num ponto fantástico, que eu quero, inclusive, lhe provocar.
O que falta ao Brasil é investimento em pesquisa e tecnologia? E sobretudo, historicamente. A gente perdeu alguns bondes da história, a gente continua ainda muito atrasado, diferente da China, que conseguiu dar um passo à frente, e de outros países que, na década de 70, estavam muito atrás e que avançaram muito exatamente em função de investimentos significativos em ciência e tecnologia e com um investimento descentralizado, de modo que você possa ter um processo de desenvolvimento em bases mais sustentáveis do que a gente tem hoje. Olha, Luciana, muito bom. Para mim, esse é um dos pontos básicos que atrapalham tanto a economia desse país. Nós não temos esse desenvolvimento. Aí é tão interessante que quando surge alguma coisa tecnologicamente falando, alguma pesquisa que é um pouquinho mais bem realizada, que alegria, que satisfação. Qualquer pouca coisa é muito, porque a gente sai de um estágio muito próximo do zero. E mais ainda, se a gente não avançar no acesso à educação como uma ferramenta de empoderamento, de ascensão, de mobilidade social, de ascensão, a gente não vai conseguir evoluir muito, porque o Brasil é um país de 207 milhões de pessoas, onde menos de 10% tem ensino superior completo. Verdade. Então, isso vai refletir, inclusive, na dinâmica da própria economia, do mercado de trabalho e da própria movimentação, porque o que movimenta uma economia não são máquinas, são cérebros. Não tenha dúvida. E se você tem isso concentrado em alguma região, ou se isso é insuficiente para fazer com que o desenvolvimento seja pensado localmente, você pega um país com mais de 5 mil municípios, e aí você pega, por exemplo, Maravilha, um município aqui no estado de Alagoas. Você pega um índice de desenvolvimento humano de Maravilha, que é menos de 0,5, e compara com qualquer município do estado de Santa Catarina, você vai ver que a gente sai da África para um país de primeiro mundo. Não tenha dúvida. Então, a gente precisa reduzir esse abismo entre a pobreza e a riqueza no Brasil, e a gente só vai fazer isso a partir de 2 movimentos. Com investimentos em infraestrutura, para que a gente crie condições de geração de renda de forma sustentável localmente, e acesso à educação, de modo que essa população local consiga ser inserida no mercado de trabalho com rendimentos minimamente dignos, de modo que ela possa não se sentir devedora do Estado, mas que ela possa ser um agente de transformação, que ela possa se empoderar a partir disso e ela ser um ator social capaz de mudar a própria realidade. Agora você veja o seguinte, quem já surgiu com um projeto de educação, sobretudo que, olha, esquece um pouquinho o nível superior, esquece até um pouquinho o fundamental hoje, né? E vai para o básico. Se a gente não começar pelo básico, a gente não vai começar nunca. Exatamente. E o ensino básico, que era fantástico há 50 anos atrás nesse país, hoje é uma porcaria, não existe. Então, como é que chega? Outro dia eu conversava com um grupo de professores de universidade, me dizia assim, como é que chega o teu aluno que entrou no vestibular e está no curso superior? Ele disse, ele chega quase que zerado em português, matemática, no básico, no fundamental, não sabe nada. Ele não sabe nada. Eu só quero fazer uma consideração acerca dessa fala para que a gente não cometa alguns equívocos. Se você pegar, por exemplo, na década de 70 e você pegar o percentual de pessoas com acesso ao ensino médio ou ao ensino superior, ele será infinitamente menor do que o que nós temos hoje. Sim, sem dúvida. Então, a gente precisa considerar também como avanço, pelo menos, o número de pessoas que passaram a ser inseridas na educação e que antes não eram. A educação era de verdade, você está certo nisso, ela era de melhor qualidade, mas ela é direcionada a uma classe média, ela não era estendida à população rural de um modo geral e a toda a população. Ela chegava no máximo a 20% da população do Brasil, e esse também não é um modelo que possa dar certo. Não. Se a gente tem um efeito hoje colateral de uma taxa de analfabetismo, o Brasil hoje, o estado de Alagoas hoje, tem uma taxa de analfabetismo para a população de 15 anos ou mais de idade acima de 20%. Isso é muito, porque vai refletir no que numa matéria-prima para o mercado de trabalho. Tudo bem, Luciana, então, veja bem. A gente avançou, a gente perdeu um pouco na qualidade, eu concordo com você. Mas é importante considerar que essa qualidade também, ela era restrita a um percentual muito pequeno da sociedade, o que significava, no passado, uma exclusão de um percentual muito maior do que tem hoje. Tudo bem, mas eu pergunto a você, o que é mais importante? Uma quantidade com qualidade ou uma quantidade sem qualidade? A gente precisa avançar com as duas coisas juntas. Com as duas coisas juntas. A gente precisa avançar com qualidade e com quantidade. Porque se eu avanço só com qualidade, abrindo mão de outras pessoas, eu tenho um modelo excludente e isso não é um modelo de desenvolvimento. Com certeza. Eu preciso inserir pessoas e eu preciso assegurar que esse ensino seja de boa educação. Para isso, eu preciso acabar com o discurso de privatização do ensino. Porque você não pode
partir do princípio de que com uma proposta de trabalho, com um trabalho intermitente, com pessoas ganhando menos de um salário mínimo, você tenha pessoas Claro que inseridas, né, através do ensino particular. Claro. Então, eu preciso acabar com a ideia de que a privatização é que resolve, tanto na educação quanto na saúde, e, portanto, eu preciso ter um Estado interventor e assegurando a educação para todos os estratos sociais. E aí, brigando por qualidade, com inserção. Quantas mas não ao gerações à contrário. frente a gente vai conseguir um negócio desse? A gente precisa, pelo menos, destruir o discurso de que o setor público é um caos e não funciona. A gente precisa compreender que não é sociedade desigual, a gente precisa do Estado para equilibrar essas diferenças. Não tenho a menor dúvida que a gente precisa. Agora, a gente precisa de um Estado coerente Sim. em relação a isso. Mas eu Porque, por exemplo, você falou, a zona rural, e você colocou muito bem, que antigamente não tinha nada, hoje tem. Mas vai ver o que tem lá. Que a gente todo dia vê na televisão, as denúncias, etc. Como estão essas escolas? Como estão esses professores? Então, isso e nada é quase a mesma coisa. Porque eu acho que nós já passamos do momento de viver de estatísticas. Nós precisamos de viver de estatísticas boas, reais. Não aquelas estatísticas só numéricas. Olha, não, hoje nós avançamos, nós temos não sei quantos alunos matriculados. E daí? Eles estão aprendendo? Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Não, com certeza. Agora, lembre-se que nós não estamos falando de um país europeu, nós estamos falando de um país com 207 milhões de pessoas e você ter essa percepção subjetiva não é simples, a menos que você faça o esforço de compreender a dinâmica dessa sociedade a partir das pesquisas e de instituições que sejam confiáveis. Com certeza. Então, se eu pego, por exemplo, o número de alunos matriculados no ensino superior, e se em 10 anos ele dobra, para mim isso é um dado relevante. Mas é claro que é. E a gente Claro teve que isso é. de 2003 a Claro 2014. A gente teve dobra o número de matrículas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, cresce o número de cursos de graduação, inclusive na modalidade EAD, e você tem a interiorização das universidades federais. Então, e você teve o ingresso de alunos no ensino superior também, nas particulares, pelo FIES. Muito então, bem. houve um avanço. A qualidade foi perdida? Talvez, mas aí a gente pode agora ter uma segunda etapa, que é brigar por inserção, mas com um maior nível de qualidade. A maior prova de que essa qualidade começou a inexistir está no que o governo vai fazer agora em relação aos cursos de medicina. Já fez. Não tem mais, não pode fazer curso de medicina novo. Acabou, faculdade de medicina, porque não tem qualidade. Outro dia eu ouvia médicos aí de altíssimo gabarito falando sobre isso e dizendo que nós estamos jogando no mercado médicos que, pelo amor de Deus, não podia jogar nunca no mercado. Então é essa qualidade que eu acho que nós temos que buscar no médico, no professor, no economista, em todo mundo, para a gente pensar diferente. Não, eu acho que essa qualidade ela tem que ser perseguida. Eu estou provocativo com você, né? E tem que ser uma demanda da sociedade. Eu acho que a coisa mais importante do mundo é a gente compreender que a educação, ela faz com que cada cidadão seja um ator social e seja um protagonista, inclusive fazendo esses questionamentos que você está fazendo. Perfeito. Ou seja, o cara que, por exemplo, entrou pelas cotas, que ele não fique só feliz de ter entrado, mas que ele exija a qualidade Muito de bem. modo que ele possa ser Exatamente. inserido no mercado e ser reconhecido como um grande Perfeitamente. profissional. Mas isso só acontece quando você tem cidadãos que politicamente eles assumem esse protagonismo e eles têm consciência do seu papel enquanto ator social. Então a gente volta para uma pergunta, para você encerrar, uma pergunta que eu fiz a você no princípio do último programa que nós fizemos. Quem leva a economia à derrocada? É a política ou é a economia que leva a política à derrocada? Qual das duas é mais importante? Vai responder agora ou no próximo bloco? Pode responder. Não, acabou. É o final do programa. Tá, não. As duas coisas, historicamente, economia e política e religião sempre estiveram juntas. Também. Né? Então, do mesmo jeito que decisões mal sucedidas na economia levam à derrocada política, o inverso também acontece, porque se você tem, por exemplo, uma composição, tanto no legislativo quanto no executivo, sem noção do que fazer, você também compromete a dinâmica da própria economia, e o que a gente vive hoje é um pouco reflexo disso, ou seja, uma coisa vai refletir na outra sempre. Se você tem decisões mal tomadas na política, a economia vai sofrer. Com E certeza. se as suas decisões foram
acertadas e ainda assim a economia não respondeu certo, você vai sofrer os efeitos colaterais na política. Então, as duas estão juntas sempre. Agora, eu tenho o entendimento de que as políticas públicas são sempre um instrumento importante de intervenção do Estado, numa perspectiva de mudar uma sociedade no médio e no longo prazo. Não tenho dúvida. E mais ainda, de que uma sociedade organizada, ela pode mudar uma agenda de governo, desde que ela tenha bons argumentos e ela tenha clareza do que ela quer, qual é a sua demanda. Agora sim, agora você encerra o programa de uma maneira magistral, porque você diz que a sociedade pode sim, mas ela tem que mudar a maneira de governo que nós temos hoje, a maneira de política que nós temos hoje, que é uma derrocada total para um país de 207 milhões de habitantes. Pois é, se nós tivéssemos toda a sociedade... Eu não estou falando de política, não. Não, eu compreendo, mas se a gente tivesse um nível de escolaridade maior e um nível de consciência política maior, tudo mudaria. Verdade. O problema é que nossa sociedade é muito passiva. Está com raiva da gente, diz que a gente passou do tempo. Já passou? Já. Obrigado por ter vindo, obrigado. Beijo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer voltar aqui e conversar com você. Eu tenho certeza disso, porque é nosso prazer em chamar você. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, minha filha, encontro marcado. É ele que manda.